A paz do Senhor. Nós vamos falar agora sobre Caim e Abel. No capítulo 4, no verso 1, diz assim: E conhecer é o sentido de ter relações. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Somente essa frase já é o suficiente para quebrar algumas heresias que são ensinadas por aí. Por incrível que pareça, existem pessoas que ensinam que Caim era filho do diabo, que a serpente teve relações sexuais com Eva. Pensa em uma heresia dessa. Nós vamos mostrar aqui onde está o erro. Para começar, aqui está falando, conheceu Adão a Eva, e ela concebeu e deu à luz a um filho chamado Caim. E ela disse: alcancei do Senhor um homem. E deu luz a mais ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Tá certo? Bem, essa história é bem conhecida, você leu ela também essa semana. Então, eu vou fazer um paralelo aqui para você entender bem o que aconteceu, o que levou Caim a matar Abel, por que Deus não aceitou a oferta de um e aceitou a oferta do outro, certo? Primeira coisa, você vai ver um paralelo aqui de Caim e Abel. Caim, os significados são variados. Existem dicionários que eles dão um significado e outros vão para um significado ainda um pouco mais abrangente. Todos os significados que eu encontrei para a palavra Caim significa lança, possessão, aquisição. E para a palavra Abel, fôlego, aflição, vapor, vaidade. Vaidade é a qualidade daquilo que é em vão, que é passageiro. Para lembrar que o homem, ele passa rápido pelo mundo, vamos dizer assim. O significado dos nomes é este. E é bom você sempre sublinhar, se você puder sempre anotar o significado dos nomes na Bíblia, é fundamental. Por quê? Porque os nomes geralmente têm algo a ver com a história da personagem que você está lendo, ou alguma coisa que vai acontecer através dessa personagem. O ofício deles: Caim era lavrador, portanto a área dele era agricultura. Já Abel era pecuarista, era pastor, a área dele estava ligada em duas coisas que eu frisei ali, porque são duas áreas grandes de alimentação até hoje, agricultura e pecuária. Bem, a oferta de Caim foi o fruto da terra. Já a oferta de Abel foi das primícias do seu rebanho e da gordura. Olha para você ver que diferença. Essa palavrinha aqui, primícias, a melhor parte, a parte principal. A Bíblia deixa claro que quando Abel foi dar oferta para o Senhor, ele tirou do seu melhor para dar ao Senhor. Mas em relação a Caim, fala apenas que ele tirou fruto da terra. Nem para falar assim que ele tirou do fruto daquilo que ele havia plantado. Dá uma ideia de que ele simplesmente pegou algo que já estava lá, que foi uma oferta de algo que ele nem sequer esforçou para poder levar para Deus. Agora, olha algumas características importantes. Enquanto a Caim, a Bíblia diz que ele era do diabo, já Abel, a Bíblia fala que ele era um profeta, isso mesmo. Aqui em Lucas, capítulo 11, versos 50 e 51, você vai ver que fala da morte de todos os profetas desde o início do mundo, desde a fundação do mundo. Mateus 23, 35, você vai testificar isso, que ali está colocando Abel na lista dos profetas que morreram desde a fundação do mundo. Portanto, quando Caim se levanta contra o seu irmão Abel, nós vamos entender o que estava acontecendo ali, o primeiro martírio. E quando eu falo de martírio, é porque a Bíblia diz que as obras de Caim eram más e as de Abel eram justas. As ações deles eram assim já. Se as ações de Caim eram más, quando ele leva uma oferta ao Senhor, ele precisa lembrar daquele texto que Samuel, é lógico, nós precisamos lembrar, daquele texto que Samuel fala para Saul, em 1 Samuel 15, verso 22 e 23, ele fala assim: olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando ele fala isso, ele fala outra coisa, ele fala assim: porque o pecado da rebeldia, da rebelião, é como o pecado da feitiçaria. Logo, nós temos aqui um profeta e um rebelde feiticeiro, filho do diabo. Ele era do diabo espiritualmente. Por quê? Porque as suas obras eram más. Não porque a serpente teve relações com Eva. Isso é um absurdo, isso é uma adulteração
né? É uma ideia tentar forçar, falar o texto que o texto não diz. A Bíblia diz claramente que Adão conheceu a Eva, teve relações com Eva e nasceu Caim. E também fala que tornou a conhecer a Eva e nasceu Abel. Isso é muito claro. Qualquer coisa que fugir disso é doutrina de demônio. Agora, nós temos aqui de um lado um homicida. Ele matou um profeta. Por quê? Porque as suas obras eram más e as obras desse que era justo. Logo, esse aqui que foi uma vítima, Abel, que foi vítima desse homicida, é uma das figuras de Cristo, não é? Agora, ele foi vítima como Cristo também foi perseguido, porque estava fazendo certo. Então, a inveja, né, esse homicida matou por quê? Porque tinha inveja, a inveja gera ódio. E a Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão, olha, Caim era irmão de Abel. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão até agora está em trevas, né? Ou seja, você pegar o texto em 1 João 2, eu vou abrir aqui 1 João capítulo 2, verso 8. Diz assim, ó. 1 João 8, vencer o maligno, isso. Eu vou ler o verso 9, fala assim. Vamos escrever um mandamento novo desde o princípio. Então eu vou ler o verso 7, tá? Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, ou odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há tropeço, mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que interessante, porque se você virar a página, no capítulo 3, né? 1 João 3, verso 7, fala assim, olha que coisa chique, ó. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. As obras de Abel eram justas. Quem comete pecado é do diabo. Por isso que a Bíblia fala que Caim era do diabo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive pecando, não comete pecado, né? Porque a sua semente permanece nele, a semente de Deus, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, aqui Abel, e os filhos do diabo, Caim. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, Caim, por exemplo, foi o primeiro deles, não é de Deus. Porque essa é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Certamente Caim ouviu isso também, né? Não como Caim, olha, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos, do seu irmão, justas. Meus irmãos, olha, por que Caim matou Abel? Porque a obra dele é má, e a obra de Abel eram justas. Só por isso, né? É o motivo de ter matado Jesus. Aí ele completa, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. O mundo aborrece os cristãos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece, que odeia o seu irmão, é homicida, porque foi o ódio que levou ele a matar Abel. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Percebe? Porque tudo isso que ele está falando, ele fala assim, não como Caim, que era do maligno. Não que ele era filho do maligno, literalmente, mas espiritualmente ele era. Porque os filhos de Deus, espiritualmente, são aqueles que praticam a justiça. Agora, veja bem que interessante. Oséias, capítulo 6, verso 6, diz assim, ó.
Oséias capítulo 6, verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, né? Então, quando ele fala isso, eu quero misericórdia, não sacrifício. Por que Deus rejeita a oferta de Caim? Possivelmente porque ele levou um fruto da terra da qual ele mesmo nem tinha trabalhado nisso, né? Lembra que a Bíblia diz que as obras dele eram más? Então não adianta a pessoa tentar ofertar a Deus, sendo que ele continua na prática da maldade, transgredindo a lei de Deus, né? Você vai ver aqui em Judas falando dos falsos mestres que eles entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Inveja, né? Homicídio, ódio, mentira, insubmissão. Por isso ele se torna um feiticeiro, porque ele é rebelde, não é? E a Bíblia diz que pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Por isso você tem um contraste de um feiticeiro e um profeta. Você tem um contraste de um justo e um ímpio, né? De uma vítima e um assassino. A Bíblia fala aqui em Hebreus 11, verso 4, o seguinte, ó, do testemunho de Abel. Hebreus 11, verso 4. Diz assim, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela fala depois de morto. E por ela, depois de morto, ainda fala. Olha, pela fé, Abel deu um sacrifício maior do que o do seu irmão. Por quê? Faltou fé. Então, sem fé, a Bíblia vai dizer aqui no verso 6 que é impossível agradar a Deus, né? E tem algo que eu queria compartilhar com vocês aqui mais, que está em Hebreus 12. A Bíblia diz que o sangue de Abel ainda clama. Olha para você ver. 12, verso 24. Diz assim, ó. Que nós chegamos a Jesus, né? Mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel, porque Abel é uma figura, Cristo é a realidade. Mas, entretanto, apesar de o sangue de Jesus falar melhor do que o de Abel, o sangue de Abel ainda clama. Ele clama por justiça, né? Por isso você vai ver em determinado momento em Apocalipse que o sangue daqueles irmãos que morreram, eles estão clamando naquele momento, né? E falando, até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar, né, a minha causa. E aí você vai perceber que há um sangue dos justos estão clamando contra a impiedade dos ímpios, tá? Eu vou deixar você tirar um print desse quadro aqui, fazer suas anotações e peço a você que ore ao Senhor pelas nossas vidas. Muito obrigado por você participar, que você possa estar acompanhando, né? E nós vamos para o próximo vídeo, tá ok? Deus abençoe.